Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um encontro aqui no Meeting Office, direto do WorkLab da Cavalete. Eu sou Gumar Carvalho, estou aqui ao lado de grande Luiz Onaga. Tudo bem? Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. E do nosso convidado especial, Márcio Maza, que é pai fresco, né? Digamos assim. Como assim? Você teve um filho recentemente? Ah, é verdade. Ah, mas você vai falar um pouco Só que desse esse filho demorou 5 anos para fazer. Ah, existem gestações de gestações. Márcio, para quem não te conhece, que eu acho provável, quem é o Márcio Maza? Márcio. Bom, sou arquiteto, né? Eu estava falando com o Onaga, eu cresci no Itaim, eu sou da Moca. Eu já dei entrevistas sobre a Moca, né? Eu cresci no Itaim, meu pai tinha uma loja de aviamentos e eu ficava desenhando no balcão. Eu aprendi aquela história de fazer ponto de fuga, não sei se vocês sabem, você põe 2 alfinetes e vai com a régua assim, faz direitinho o ângulo, a perspectiva. Então eu ficava no balcão com 12 anos, sei lá, desenhando, todo mundo achava interessante, bacana, porque eu queria ser engenheiro civil. A família minha era simples, né, bacana, tal, todo mundo top, mas a gente não sabia o que era arquitetura. Né? Até hoje tem gente que não sabe direito o que é arquitetura, né? A arquitetura é meio estranho, um corpo estranho na cultura de um modo geral. E eu ia ser engenheiro civil para fazer aqueles casos que eu desenhava, assim, aqueles predinhos, uma coisa absurda, né? No lápis, tudo emporcalhado assim, mas saía. Você é engenheiro. O meu irmão mais velho, não sei se essa história é chata, não. Não, pode contar. A não ser que o seu irmão mais velho não goste, né? Não, meu irmão mais velho faleceu, infelizmente, tá aí o mais novo. Ele trazia da recepção onde ele trabalhava na Squib, que só os mais velhos vão lembrar da Squib, um laboratório de Santo Amaro, as revistas que estavam lá para eu ler, ou para minha mãe ler, meu pai ler, não sei, mas eram revistas de arquitetura. Era uma revista que chamava, eu tenho até hoje, a revista chamava AC. Ela era editada pelo Sérgio Tepperman em 1965. Eu tinha 16 anos já. E ia fazer o cursinho, tudo para engenharia civil. Aí comecei a ver aquilo, falei assim, não, isso que eu quero fazer, isso aqui. Estava lá o Rino Leve, estava o Artigas, estava o Joaquim Guedes, o Botti, todos jovenzinhos, você imagina isso em 65, né? E o Sérgio publicava esses caras. Roberto Loeb estava lá. Então, o Rino Leve, já falei. Então, eu comecei a ver aquilo que eu queria, que bacana, tal. Existe uma outra coisa, né? Que é quem cria a história toda, quem cria o babado todo. Aí eu fui visitar esses arquitetos para ver cursinho, para ter certeza. Olha que incrível. O Artigas me recebeu, o Rino Leve já tinha falecido, quem tocava o escritório dele era o Roberto Cerqueira César. Robertão, conhecido como Robertão, que depois foi presidente da COGEP e tal. Né? Me recebeu, menino de 16 a 17 anos, e quem mais eu fui ver? O Artigas, o Robertão, e fui ver o Roberto Loeb, que hoje é meu amigo, meu brother, né? Eu gosto muito dele, nos encontramos sempre, ele agora vai participar de um evento bacana aí com o Fagin e com o Fernando Brandão, que a gente tem que prestigiar. E fui falar com o Loeb. O Loeb era um garoto, né, também, ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, mas tinha muita coisa publicada já, muito trabalho feito. Né? É mesmo? Muito. Assim, ele e os 2 sócios, né, o Flávio Mingley e o Mark Klein, faziam muitas feiras fora. Inventaram sistemas de pneumático de cobertura que vencia a grandizão sem pilar. Você tem um bando de compressor do lado de fora, infla assim, os gomos, né? Você tem uma cobertura leve e vence vão enorme. Assim, nossa, eu não sabia muito dessa. Legal. Então ele devia ser mais divulgado o trabalho dele. E fui fazer arquitetura, daí me encantei com a arquitetura, é isso que eu queria fazer mesmo. Eu fiz a FAO e, digamos, encaminhando um pouco o papo do livro, né, do Gibizão da Arquitetura Moderna, que a gente vai falar daqui a pouco, eu fui fazer mestrado fora, eu ganhei uma bolsa da FAPESP. Eu e minha ex-mulher, ela ganhou a bolsa primeiro, né? Eu fui de marido dependente, husband, né? E lá eu ganhei a bolsa da FAPESP e eu fiz um mestrado, que foi muito interessante, mestrado em Los Angeles. Era uma escola muito livre,
Tinha pouca aula e muita pesquisa. Você tinha poucos cursos, assim, poucas classes, mas você tinha que trabalhar, apresentar trabalho e voltar, tal. Isso para mim é muito bom, porque eu tenho muita disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu não preciso ter aquela tabela de horário, de coisa assim. Eu me virava sozinho bem. E o meu tema, que era, eu queria voltar para o Brasil e fazer habitação popular. Naquela época, né, se fala muito em habitação popular, CCAP, CDHU, DNH, Coab, não sei o quê. E eu queria fazer habitação popular. E a saída para habitação popular seria, hoje está uma coisa meio descrente, né, a pré-fabricação em concreto. O Brasil não tinha, hoje também continua não tendo, uma grande tradição em estrutura metálica, e é muito mais caro que o concreto, e o concreto, através do Oscar Niemeyer, né, virou um material oficial da arquitetura brasileira. Então, eu queria me dedicar a pré-moldados. Então, como eu dividi minha tese numa parte histórica, que analisava a arquitetura sobre o ponto de vista da produção em massa. Todos os pontos na história da arquitetura que foram desenvolvidos ou foram expressos pela fabricação assim, off-site, né, fora do canteiro, numa usina, vem, monta, parafusa, não tem desperdício, não tem água, não tem essa coisa toda, não tem cura, né, já vem pronto. E é uma coisa que isso sempre encantou os arquitetos, né, tem uma construção seca. Todos os arquitetos já passaram por algum tipo de experiência, ou quase todos, né, para fazer uma construção mais ou menos pré-moldada, industrializada e tal. Nisso você já estava formado? Eu estava formado, eu acabei a FAO aqui em 74 e em 77 a gente ganhou bolsa. Eu queria fazer também lembrar, né, foi bom você ter falado, né, porque quando eu estava na FAO, olha que coincidência, me dava aula o Sérgio Tepperman, que tinha uma história da arquitetura muito atuante, não é? Ele nunca foi vanguarda de arquitetura, mas era muito profissional. O Sérgio, ele foi um dos fundadores da Asbeia, não é? Ele se mirava muito no escritório do Rino Levy e no escritório do Rick Mingley, que foram os precursores do escritório formal, oficial de arquitetura. Porque antes era tudo meio autor, meio assim, né, digamos... Estúdio, né? É estúdio. Não que seja nas coxas, mas esse povo, principalmente eles dois, colocaram para a cultura arquitetônica brasileira, né, o formato do escritório, organizado, produção, blá, blá, blá. E o Sérgio me convidou para trabalhar com ele. Então, foi que bom. Você lia as revistas dele? Eu entrei em 70, 4, 5 anos atrás, eu estava lendo as revistas dele. 4, 5 anos antes. Daí que eu associei e tal. E foi uma coisa muito gozada, porque numa das revistas, isso é uma coisa curiosa, né? Ele publicou um prédio muito legal do Rino Levy, ali na Alameda Santos. Chamava até pouco tempo Edifício Plavinil, todo em tijolinho aparente, trabalhado, prédio lindo. E eu li em diagonal, moleque, né, li de qualquer jeito, eu vi no fim, tinha a foto e o texto de quem fez o artigo. Então eu vi o prédio lindo, não sei o quê, eu li o nome do cara lá, era o sócio do Sérgio. Mas ele não fez o prédio, ele fez o artigo sobre, não é, percebe? Um moleque leu, ligou, dane-se, né? E comentei com o Sérgio, que era meu sócio, quero trabalhar com você. Só que quando eu cheguei lá, que eu descobri, eles me gozaram muito, né? Ele só tinha feito o artigo do prédio, não o prédio em si, mas tudo bem. Aí eu fiquei com ele até 77. Lá eu entrei como estagiário e aprendi muito lá, do ponto de vista técnico, do ponto de vista organizacional. E fui para Los Angeles, no mestrado da Eliane Guedes, minha ex-mulher, e logo em seguida eu ganhei a bolsa para o mestrado meu para a fabricação dessa história de habitação popular. Uma das partes da tese era uma parte histórica, que eu estava falando para vocês, né? Eu analisava, eu pesquisei, né? E eu acho que fiz um trabalho, acho que pioneiro, não vi nada nunca parecido, os grandes pontos da arquitetura, os highlights da arquitetura, que foram tocados pela pré-fabricação, pela produção em massa, pela industrialização. E ficou um capítulo assim, ficou um capítulo de pesquisa técnica, e um capítulo era o meu projeto de habitação popular. Então fiz, tal, passei, resolvi. A minha ex-mulher, que é muito fera, ela ganhou uma bolsa para a Itália, para a Alemanha e para a França.
resolveu ir para a França fazer doutorado em urbanismo. Chegando lá, por muita sorte eu tive, eu arrumei emprego no Centro Pompidou, no Hamburgo. Com 4 meses de França, né, eu falava francês mal, porque eu tinha me preparado para a Itália ou para a Alemanha, né, porque as bolsas que ela ganhou. Em cima da hora saiu Paris, fomos para Paris, e eu levei minha tese lá, entrei, toquei a campainha. Eu bati na porta, fui lá me apresentar, e um cara muito figura, o Jean Detier, ele me recebeu, olhou a tese e falou, vem trabalhar comigo. E eu fiquei lá 4 anos. Trabalhei no Centro Pompidou, trabalhei em 2 exposições como arquiteto da exposição, pesquisa, o universo todo da exposição. A exposição lá no Centro Pompidou, na França, na Europa, né? Elas demoram muito, não é uma coisa demora 1 ano e meio, 2 cada exposição. E o tema da exposição, o primeiro era arquitetura de terra, não sei se você lembra quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma exposição grande de arquitetura de terra no MAN do Rio, no MASP e na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Uma exposição que eu montei em Paris. Eu montei em Barcelona, lá para o Centro Pompidou. Quando ela veio para cá, eu voltei. Eu, minha ex-mulher e minha filha. Nós tivemos uma filha que nasceu em Paris. E a outra exposição era mais ou menos sobre isso também, porque ele viu minha tese e o primeiro capítulo era sobre esses pontos, né, de industrialização e arquitetura. E eles estavam montando, na época era o Raymond Guidon, um outro personagem muito figura, uma exposição cujo título era Arquitetura, o casamento da industrialização, uma coisa assim, Le Mariage da Razão, uma coisa, ligava a arquitetura com a produção em massa. Então eu trabalhei lá uns 2 anos, 1 ano e 10 meses, nesse tema também. Então isso reforçou o meu interesse nessa área, né? Já tinha feito mestrado nessa área. Fui para Paris, trabalhei numa exposição assim. Voltamos para cá. Em 80, por aí? 80. Não. De 77 a 84 eu fiquei fora. Ficou lá. Fiquei uns 3, 4 anos em Los Angeles, uns 3, 4 em Paris. Deu 8 anos no total. Quando eu chego para cá, o Lúcio Gomes Machado, meu amigo, né, me convida para dar aula na FAUS. E eu fiz o exame e tal, não sei o quê, era um concurso, né? E eu passei, o tema era esse, para dar aula em teoria da arquitetura, toda a formação do movimento moderno. Então, reforçou mais ainda a pesquisa, falar, blá, blá. Eu dei aula 8 anos, depois quis trabalhar, quis agitar mais do que dar aula, né? E eu dava aula sábado de manhã e a minha sala era lotada. Era muito cheio, os caras não iam embora. Sábado de manhã é fogo, né? É fogo, sábado de manhã para o estudante. Mas é gozado que naquela época, ninguém lia. Ninguém lia. Hoje, então, está menos ainda, né? Esse livro aqui é meio a prova, as pessoas leem pouco. No livro de 160 páginas tem 900 imagens, né? Porque hoje mudou o conceito de dinâmica, leitura, né? De dinâmica, de aprendidado, né? E por que eu estou te contando isso? E porque os alunos não liam, mas se interessavam, ficavam lá, né? No final de alguns, acho que no 3º ano me chamaram para ser paraninfo, para ser não sei o quê, eu fui, foi legal. Mas depois eu resolvi parar e dedicar ao meu escritório, porque a aula era sábado de manhã, não era puxado você trabalhar a semana inteira no escritório, e sábado e dar aula era uma coisa meio... E nessa época você montou um escritório? Nessa época eu montei meu escritório, eu não tinha muitos clientes ainda, né? Então eu fazia alguns eventos, não sei se você lembra, eu fiz uns leilões beneficentes. Lembro. Eu fiz na Nara Häusler, com a colaboração de vários amigos, 60 arquitetos. Eu fiz um leilão beneficente para a ASA, que é a Associação Santo Agostinho, que cuida de crianças, de velhos e tal, né? Por que a ASA? Porque a ASA, nós tivemos contato com a ASA Nasbeia, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. E nós fizemos pela ASA uma creche em Paraisópolis. O que era a ideia? Era cada arquiteto se ocupar de um espaço, pedir materiais para os patrocinadores, projetar e fazer aquilo com material doado pelo... E é uma coisa permanente, não é uma casa-cor que depois desmonta, joga fora e tal. E daí eu fiquei meio próximo da ASA, depois eu fiz mais 2 ou 3 eventos para a ASA também, porque eu me identifiquei com o ideário deles, né? E foi muito legal. Isso na Nara Häusler. O leilão, o primeiro foi na Nara Häusler, depois foi no Tomiotaki. Tá. Os 2 beneficentes que eu fiz, agora quem sabe vai fazer um na Estufa, do Léo Lanhado, meu amigo. Sim. E com outro tema, assim, mas também trazendo os arquitetos, né? Porque eu gosto dessa coisa de juntar meio ludicamente, né, os arquitetos, né?
é uma coisa que vem lá de Paris, no Beaubourg, as exposições de arquitetura não são para os arquitetos. Isso é uma coisa sedutora, né? Porque é a exposição que o público vai, né? O Beaubourg é lotado, né? Ele tem 4 divisões. A divisão de arquitetura, que é o CCI, é lotada de exposições, de visitas, de gente, porque nada é feito por especialista, né? Eu cheguei aqui no Brasil, fui trabalhar no Centro Cultural São Paulo, lá com o Zé Geraldo. E lá as exposições de arquitetura eram muito corte, planta, fachada. Não é uma coisa que atrai ninguém. Tem que ter uma certa alegoria, você tem que ter imagens, tem que ter volume, né? Você tem que ter um foco tridimensional na coisa, né? Espacializar. Eu brinco sempre assim, né? As minas casas, hoje eu faço algumas casas para vender e tal, né? É espacializar o espaço. Esse é quando eu encontro jornalistas. Então a exposição tem que ser espacial, né? Você está falando de arquitetura, não pode ser papel vegetal, planta, corte, fachada, que nem arquiteto se interessa. Então, por que eu estou falando isso mesmo? É quando você montou o seu escritório. Então eu fiz esses eventos, né? E foram muito legais, porque os arquitetos participavam, né? Você fazia parte das BEA durante um tempo, né? Eu fui vice-presidente das BEA há muitos anos, né? Porque o meu escritório era muito perto das BEA. Então, toda hora eu ia lá, eu bolei uma coisa nas BEA que era fidelizar o cliente. Ou seja, as BEA vivia, né? Hoje ela está um pouco apagada, né? Ela está sumida. As BEA vivia muito bem com a diretoria e tal, fazia muitos eventos através dos patrocinadores. Então, minha proposta lá, que não deu certo, eu saí depois, era fidelizar o patrocinador. Nós tínhamos que ter uma campanha dentro do escritório para receber os associados das BEA, que eram 80 empresas, né? Na época do Edson Musa. Na época do início. Foi muito bom. Foi bem o início. Ela começou muitos anos atrás, né? Acho que ela fez 40 anos agora, né? Digamos que o Musa deu um grande salto nas BEA. E aí veio a Maria Elisa, né? Que você conhece, Maria Elisa Figueiredo. Trouxe muita empresa, só que as BEA não focavam em fidelizar o patrocinador. O Washington Oliveto tem uma frase, né? Como é que é alguma coisa assim? A gente tem que fidelizar o cliente. Conquistar o cliente é fácil. Vai lá, blá, 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 faz um primeiro trabalho. Fidelizar que é o problema. Então, atrair as empresas e fixá-las, né? Fidelizar. A gente conseguiu muito, né? A gente fez muito evento na época com Hunter Douglas, com a Gaio, com a Giroflex, né? Eventos legais, né? Onde a cultura arquitetônica, a cultura empresarial através da arquitetura era muito discutida, muito focada. E então eu fiz esses eventos, eu montei um escritório pequeno, foi indo. E o escritório deu certo, né? Eu cheguei a ter 30 arquitetos fazendo um monte de coisas, tal, então deu mais ou menos certo. Até que há pouco tempo atrás, falando do ponto de vista profissional, né, eu parei com o escritório, parei com o cliente, que é um luxo, né, uma conquista, e comecei a comprar casa, reformar e vender. E com uma arquitetura que o mercado imobiliário não tem. O mercado imobiliário não isso tem. Que é importante você falar, né? O que tem para vender pronto aí no mercado imobiliário é sofrível, né? Não tem arquitetura. Não é uma arquitetura dos grandes de concreto aparente, a lá Paulo Mendes da Rocha, né? Isso não tem liquidez. São casas limpas, bem feitas, sem ornamento, modernas, coloridas e sustentável, aonde, né? O luxo não é um material caro, o luxo é a qualidade do espaço, né? Essa é uma coisa que a arquitetura ela não conseguiu ainda, né? E eu tento falar isso no livro, explicar que luxo não é o material, mas luxo é o espaço, né? Você não tem que usar inox, concreto, vidro fumê, sabe, mármore, não, você pode fazer uma arquitetura que é o que defendia o Artigas, por exemplo, né? Hoje está retomando a Escola Paulista, né? Uma arquitetura, digamos que ela é muito rica do ponto de vista espacial, mas ela é muito despojada do ponto de vista do material. É alguma coisa assim, não é? Que tem uma lógica, em que você valoriza o espaço e não o material.
se fala em sustentabilidade, eles querem trazer mármore da Itália, o Brasil é tão rico em pedras, né? E onde são essas casas que você compra? Então, aí essas Qual casas... é que é a proposta? Essas casas eu estou fazendo há uns 15 anos já. Acho que eu já fiz umas 25. 25 Deu casas. super certo o pacote, assim. Só jardim, só Z1. Só eu procuro, né, comprar numa rua boa e na melhor parte da rua boa. Porque você tem endereço, e eu preciso disso, que eu preciso para viver, não é uma coisa, é minha profissão. Eu penso na liquidez, eu penso na venda, no lucro, né? Isso lá na fora é proibido, falar em dinheiro, falar em lucro, falar em mercado, essas coisas, né? Então até isso leva um tempo também para você desapegar dessas ideias, né? E aí, assim, você compra casa ou constrói casa? Eu não entendi. Eu compro casa. Compra eu compro casa tá. velha e por que é bom comprar casa? Porque ela já foi feita a sondagem, já tem fundação, já tem pilar e tem laje. Com isso eu já me divirto, porque eu tiro as paredes e faço o que eu quero. Mas eu mantenho a estrutura, eu não tenho que fazer prospecção num terreno, fazer sondagem nova. Até sob o ponto de vista comercial, ela é sustentável, porque eu pulo várias fases, né? E eu recupero para a cidade. Aliás, não faço sozinho, tem alguns colegas que fazem, Eduardo Leme faz isso muito bem também. A gente recupera para a cidade uma casa que está 3 anos parada lá, só pagando IPTU, caindo, né? Caindo E muitas vezes, né? Quer dizer, muitas vezes não, sempre, né? O concreto ele é mais sólido à medida que o tempo passa, né? Roma está aí, os exemplos são o concreto quanto mais velho, mais duro é. Então, você pega uma casa dos anos 50, né? Ela, do ponto de vista estrutural, é muito boa. O que existe, o que tem que levar em conta é o que eu chamo, né, de se a casa é reformável. Porque muitas vezes você vai numa rua boa, no ponto bom da rua boa, tudo para o bairro, barata, mas é um imbróglio aquela casa, né? Eu já olho assim, depois desse tempo todo, com esse olhar se ela é reformável ou não, se vale a pena manter, se tiver que derrubar tudo, não vale a pena. Eu vou perder, digamos, a minha filosofia de aproveitar pilar e laje. Entendeu? Então isso está indo super bem, porque o mercado, as casas boas que tem, de boa arquitetura, né? E, desculpa a falta de modéstia, mas eu faço uma arquitetura limpa, honesta, correta, e eu acho moderna. As que existem para vender são de pessoas, casais, muitas vezes, né, que pediram para um arquiteto fazer aquela casa para eles. Então, são casas, às vezes, muito específicas, muito assim. Eu faço uma casa cujo programa é meio padrão. 3, 4 suítes, 3, 4 vagas, que é o que o povo quer, é o que né, o cliente sai. Né? Eu inventei um cliente para mim, para poder acertar. É um casal de 40, 45 anos, eles têm bom gosto, né? Lógico, evidente, né? Eles têm dinheiro, crédito, né? E eles têm 2, 3 filhos, moram no apartamento em Moema, eles estão pagando R$12 mil de condomínio, com um pouquinho a mais eles pagam a poupança de uma casa, né? Através do empréstimo. E então, baseado nisso, eu fico imaginando. Então, 3, 4 vagas, 4, 5 suítes, que é o padrão que eu faço, que alguns colegas fazem também, né? Eu gosto de cozinha aberta. Tem um princípiozinho para uma cartilha, digamos, né? Muito simples. E a casa de concreto e vidro, você já fez alguma coisa? Não, eu não fiz. Agora, assim, deixa eu contar, eu moro em uma assim. Eu moro numa casa inteirinha de concreto, com blindex, sem perfil de alumínio, sem caixilho, né? E ela é desconfortável. Ela é desconfortável. É desconfortável. Meus amigos vão lá, eles não gostam, porque ela é fria no inverno e ela é muito quente no verão. Então, como ela não tem perfil de alumínio nas janelas, né, o vidro tem que ter uma distância e ali entra muito ar calor. Frio. E calor também. Né? O calor, mas o calor é absorvido pelo concreto, mas no frio ela é muito desconfortável. Daí, você não procura casa. Não, e ela é muito cara. Ela é mais cara do que fazer uma casa de tijolo. Tijolo ainda é um material, digamos, é o que, se você for numa comunidade, num bairro de periferia, né? É parede de bloco de alvenaria, laje de concreto, né? É o mais barato que tem.
E é o que eu faço, mas faço bem feito, uma coisa, não é, com projeto, tal, um pouquinho mais no capricho, mas é a mesma coisa. Parede de alvenaria revestida. Você preserva alguma coisa da casa? Assim, preservo bastante. Porque eu imagino que são casas aí, como você falou, décadas de 50, tem um apelo, né? Não, elas uma têm, por exemplo, o que identidade. tem essas casas, eu agora acabei de comprar uma, ela tem 4 quartos grandes, 2 banheiros grandes, e não tem nenhuma suíte. Naquela época não tinha. Era um banheiro bem grande para o casal, que é colado, mas vai do lado de fora, você sai num hall, né? E depois 3 quartos grandes com banheiro enorme. O banheiro, uma sala, assim, uma coisa assim. É o que se fazia. Então eu tenho que adaptar isso, é uma coisa básica, né? Com a estrutura e transformar isso em 3 ou 4 suítes, 3 suítes de uma sala íntima, alguma coisa assim. Esse é exatamente o exercício que eu estou fazendo hoje. Terça-feira, né? Ontem, eu comprei uma casa ali no Jardim Paulista, pertinho do Ibirapuera, e é uma casa assim. E antigamente, isso falam que foi o Artigas que fez, né? Que desfez. Antigamente se fazia a casa aqui e aquele corredor enorme para ter um carro lá no fundo, numa garagem. Vocês lembram desse? Esse é um modelo, né? Quase vernacular. Então tinha aquele corredor enorme, 3,5 metros, lá no fundo tinha um edículo, assim, um telhadinho, e lembra disso? Me lembro. Se tivesse outro carro, já tinha vaga presa. Dessa. Então, o que eu faço também? Eu uso isso eu incorporo esse recuo dentro dos limites da prefeitura para casa, né? Para dentro da casa, um jardim com luz, e faço as vagas na frente, no recuo da frente. Então, se eu pego uma casa maravilhosa, tudo de bom, ela tem 4 metros de recuo, não me serve. Porque vaga é importante hoje para as famílias. Claro, né? Então, não serve, não cabe um carro ali. Mas olha, para falar de banheiro, eu cresci numa casa, o banheiro era fora de casa. É mesmo? Eu nunca peguei isso. Assim, de lá madrugada... atrás era, né? O Carlos Lemos, uma casa antiga. O nosso grande historiador, ele tem livros sobre isso, né? Sobre cozinha, banheiro, essa coisa toda, mas era bem lá atrás, eu não peguei isso não. É uma casa já O que antiga. eu pego muito é cozinha fechada. Todas as cozinhas fechadas, né? E hoje eu faço só cozinha aberta e as pessoas gostam, os casais mais jovens querem essa integração, né? Sala de jantar, sala de almoço e a cozinha, ter uma ilha sempre que faz a transição entre a sala e a ilha, eu chamo um balcão no meio, que faz a transição entre a sala e a cozinha. E até os apartamentos novos tem muito já deles, assim, né? Mas há pouco tempo atrás, né? A minha casa é uma casa moderna, né, dos anos 70, ela é uma casa grande, a cozinha fechada e pequena, porque a empregada ficava lá dentro, isolada. A dona da casa, o dono da casa não participava desse processo como é hoje, né? Que todo mundo vai, faz um pouco, chama os amigos para ajudar, todo mundo quer cozinhar. Eu estou indo para Ilhabela esse final de semana, o programa, a gente não fala em praia, fala em cozinhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso é uma coisa nova, né? Uma coisa relativamente nova. E então é esse exercício de pegar a cozinha, quebrar e ver algumas dessas casas têm insolação errada, tá mal locada, né? Está na face sul, com a né? postura, exatamente, né? Com a insolação. E é divertido porque eu tive escritório muitos anos, né? Eu tenho obra no Brasil inteiro. E cliente, né? É aquela história, não pode falar porque é feio, né? Que o arquiteto fala que cliente é o problema. Cliente é a solução, cliente que paga, né? É como aquele reitor que fala que o estudante é o problema dessa universidade. O estudante é a solução, ele está lá por causa do estudante. Né? Ou o médico fala paciente é o problema, sei lá, mas o reitor é bem clássico. Esses estudantes rebeldes, tem que administrar isso, né? É igual, vocês não vão lembrar disso, ou vão lembrar eu acho que era o Zagallo, técnico do Romário, não queria levar o Romário porque ele é briguento, não sei o quê. Falou, não, administra o cara, era o melhor jogador que o Brasil tinha na época, aí, algumas seleções atrás, né? Administra o cara, conversa com ele, sabe? Ele chega, quer dizer, tá na janelinha, põe na janelinha, assim, né? Então, eu não tenho mais cliente. Para mim, assim, chegou um ponto que você começa a perder paciência, né? E começa a não ter interesse financeiro, né? Porque uma coisa também importante falar, Naga, honorário de projeto
tirando grandes nomes da nossa arquitetura, são poucos, são muito baixos. Uhum. O pagamento de um projeto, já fiz projeto grande, médio e pequeno, é sempre mal pago. Eu tenho colegas que falam, peguei um projeto assim, eu um pouco mais velho, né? Você conhece meus amigos, presta atenção, que isso vai diluir em 8 meses, o cliente vai atrasar mais um pouco, ele pega, vai examinar, não sei o quê. Desaparece. Isso aconteceu comigo, não é com os outros, não, já aconteceu comigo também. Pega um projetão, quando eu fiz Peugeot, né? Fiz fábrica para Peugeot, eu fiz em Porto Real, lá em Resende, eu fiz no Paraná. Fez a fábrica. São José dos Pinhais fiz fábrica de centro de, como é que se chamava isso? Onde se fazia os testes dos motores, que é um prédio enorme, põe um motor lá, tem uma rede de gasolina, tem uma rede de pneumática, tem água, e ali testa os motores, banca de motores. Você fez Alcoa também, se não me engano, Eu fiz muito né? Alcoa, eu fiz para Alcoa eu fiz com o Marcelo Couto, o Olegário, nós ganhamos prêmio, tal, com o escritório da Alcoa, e eu fiz depois, eles me contrataram para fazer uma grande usina de bauxita. Eu fiquei 2 anos indo para o Pará fazendo prédio lá para eles. Foi muito legal. Eu não sabia. Fiz. Eu fiz 33 prédios, eu acho. Nossa. Para Alcoa. Era muito legal porque eu ia para Belém, eu adoro viajar, né? Eu adoro o Nordeste, a comida. Belém é uma cidade para comida maravilhosa, né? Então eu ia para Belém ia para Santarém às vezes ia de barco, às vezes ia de avião. Não tinha avião, sei lá o que, a gente ia. Aí passava 3, 4 dias em Juruti, voltava. Quando dava em Santarém, eu ia para Alter do Chão, vocês já ouviram falar, um lugar maravilhoso, eles falam que é o Caribe brasileiro. Eu fui 2 ou 3 vezes, mas eu fui mais na cheia, não sei porque eu quero voltar lá na seca, quando você tem mais praia, você tem agosto ou dezembro. E fiz muita coisa para a Alcoa. Eu tive um escritório médio, assim, mas financeiramente não é uma coisa muito gratificante, não é uma coisa que eu conversaria com um filho meu, uma filha minha, se fosse fazer arquitetura. Ia mostrar para ele uma realidade que é legal, energia, é um prazer, é uma vocação, né? O Nestor Goulart, o grande professor de história, falava assim: se você fez vestibular para arquitetura, você já é arquiteto. É uma coisa bacana, uma coisa romântica, né? Você tem a vocação e tal, e é muito gostoso, mas é muito difícil também, muitas vezes, né? Então, hoje, o meu escritório é bem menor e é muito mais rentável. E eu tenho muito mais tempo livre, né? Eu viajo bem mais hoje porque eu viajo, porque você tem clientes, você tem reunião. Mas e quando é que surgiu o Arquibacana, o portal? O Arquibacana é uma coisa gozada, porque assim, eu quando morei em Paris, o Brasil tinha 2 revistas de arquitetura. A Projeto, do Onaga, do Vicente, do Arlindo, né? E a U da família Pini, lá do Mário Pini. O Mário Pini, que era o herdeiro lá, o dono da revista, ele me conhecia, fez só comigo e tal. Então, de Paris, eu comecei a escrever para a revista Construção. Não existia a U ainda, a U veio depois. Então, uma revista de engenharia, ele falou, manda coisa de arquitetura. Então, todo mês, era uma revista, ela era semanal, mas eu tinha uma coluna mensal. Então, comecei a escrever sobre arquitetura, gostei. Voltei para cá e escrevi na Folha, na Ilustrada. Eu escrevi no Cotidiano. Um amigo meu, Vitor Agostinho, me convidou e eu toda semana tinha uma coluna no Cotidiano. A Casa Vogue me convidou, tinha uma coluna na Casa Vogue anos, com a Andréa Carta. E eu sempre gostei dessa coisa de imprensa, né? Eu invejo assim, admiro, acho muito legal. Até vou contar para você o que eu estou fazendo agora, né? E ficou aquilo, né? Daí vem as Asbeia, tal, o escritório. E na Asbeia eu quis fazer um site bacana, mas não deu, envolve outras pessoas, né? Não, quem sabe não fosse a cara da Asbeia fazer uma coisa mais... Porque o site da Asbeia ele ficava parado um mês. Você abria lá sempre aquela mesma imagem, né? E eu queria um site que trocasse todo dia. Então eu montei lá no meu escritório, numa sala, 3 pessoas que tocavam o site todo dia. O Arquibacana, que era um portal de arquitetura. Era um portal bacana de arquitetura, onde a notícia era trocada todo dia tinha notícia. Eu era ligado, associado a sites estrangeiros, né? Recebia muita coisa que eu publicava também. E esse lado assim de jornalismo, eu gosto muito, né, da cultura arquitetônica.
Você estava falando de camiseta com o termo da arquitetura, né? Eu tive uma loja com o Eduardo Longo, embaixo daquela bola dele, né? Chamava Ser Urbano com H para fazer um trocadilho de ser humano, né? E era só arquitetura. E eu adorava aquilo, era joia com o tema de arquitetura, camiseta com o tema de arquitetura, cachecol, cartão, tudo era tudo voltado para arquitetura, com marcas de arquitetura, com forma, né? Tinha vários objetos, viaduto do chá, tinha prédio, tinha maquete, as coisas, tudo, vendia tudo. E então sempre foi esse interesse na cultura arquitetônica, seja lá formal, né, de analisar um projeto, uma coisa assim, seja todo o universo que gira em volta. Daí eu falei, vou fazer o Arquibacana para mim, vou fazer um site aqui para mim. E as ideias não deu, já estava meio desencantado, daí eu montei o Arquibacana, que foi muito legal. O Arquibacana tinha audiência muito grande, eu tive patrocinador, que era difícil ter um patrocinador para site há 15 anos atrás. Exatamente. E o Arquibacana, ele postava notícias, ele cobria eventos, lançamento de livro, lançamento de produto, ele cobria, divulgava, fazia o que eu gosto dessa coisa sistemática, né? Tinha um processo sistêmico de divulgar informação. Então, isso é muito legal, porque tinha uma ordem lógica, seja um livro, seja um produto, palestra, um evento, exatamente, cobri muita palestra e tal. Depois a gente começou a bolar passeios. Isso. Então, eu fiz muito passeio em São Paulo. Então, tinha passeios específicos da Liberdade, tinha um passeio da Liberdade, e não é que eu fazia, eu contactava pessoas muito legais, especialistas, né? Tinha o passeio Arquitetura da Morte, onde havia gente enterrada, que não era cemitério, a gente visitava também, esse, por coincidência, na Liberdade também. Lá no Largo das Almas, né? Começava ali, eu parava lá, acabava na Largo de Santa Cecília, numa igreja que tem ali toda decorada, né, com os painéis do Benedito Calixto. E o passeio no Tietê também, não teve? Então, tem a Avenida São João, eu fiz Artaxo Jurado, vários, com o Rui Debs, que fez o livro dele, né, meu amigo. O Artaxo Jurado, sabe, aquele arquiteto autodidata, todo colorido, assim, que na época ele era odiado pelos arquitetos, né, pela colônia, pela classe arquitetônica. E eu fiz 2 ou 3 passeios, não, eu fiz mais, eu fiz vários passeios no Rio Tietê. Eu fui pioneiro, o primeiro pessoa. De vez em quando aparece lá a Heineken, acho que queria fazer alguma coisa agora no Pinheiro, mas é coisa curtinha, assim, mais de show-off do que realmente. Eu descobri que tinha eu queria fazer o passeio no Rio Tietê. Eu descobri. Ia ser um novo Bandeirante, né? Tinha que ir para Porto Feliz, né? Porque saía de lá de Porto Feliz os Bandeirantes, né? Eu descobri que tinha um barco parado, ainda do tempo do Covas, que ele comprou, ele ganhou do Japão, para ensinar as escolas, e lá e ter aula de meio ambiente, cultura do meio ambiente e tal. Então era um barcão grande, ele tinha uma sala assim, de projeção, auditório, abandonado o barco, ali na Ponte dos Remédios. Ficava lá parado. Tinha uma ONG que navega Tietê, alguma coisa assim, mas era calma também, né? Não... Aí nós fazíamos o passeio, o barco tinha essa sala de projeção, tinha uma projeção pronta, que eles já fizeram, falando do Tietê, meio ambiente, água, esgoto, né? Coisa assim. Eu aprendi que o Tietê desce quase 800 metros para desembocar lá no Rio Paraná. A gente não imagina isso. Isso quer dizer que aquilo está no alto e lá está no nível do mar, né? Mais ou menos, grosso modo. Muito curioso. Tinha um bar, tinha banheiros limpíssimos, tinha banheiro para deficiente físico. Isso que ano? Espera aí. 90. 90, eu acho. Por aí, Por aí, né? Por aí. 95, assim. Por aí. 95, 2000, até uns 20 anos atrás. Aí eu fui lá falar com os caras, e os caras adoraram a ideia. Então eu alugava um ônibus, saía do Museu da Casa Brasileira, lotado sempre, né? E eu já gosto de fazer as coisas, né? Eu já contratei um cara para tocar música, contratei vinho branco, sabe, tem que ter realce as coisas. Então, era sábado de manhã, das 11 às 2, assim.
Os caras saíam de lá já meio torto e iam almoçar. Mas eu fazia Ponte do Remédio até Atílio Fontana e voltava. Como o rio é muito poluído, era um passeio devagar, né? Era um passeio, então durava. Às vezes tinha mau cheiro, não tinha, tudo não aguentava. E tinha tele para as crianças. Eu fazia a aula ambiental assim para as crianças. Era muito legal. Eu cheguei a ter nos passeios 180 pessoas. Nossa. Muito legal. Alguns iam de carro e alguns iam no nosso ônibus. A gente tinha 2 ônibus ali do Museu da Casa Brasileira. Foi uma coisa muito legal esse troço. E outra passeio que a gente fazia legal também, lá no Jaguaré, vocês me cortem quando chegar a hora, por favor. Hein, que não, tem que pode falar de deixar. chibizão aqui. Tá bom. Fica tranquilo. Quando chegar no Jaguaré, existe se vocês passarem na Marginal Pinheiros, é que vocês não dá para ver. No alto assim tem uma torre, que chama Farol do Jaguaré. Mas ele não é Farol do Jaguaré, ele foi depois transformado em Relógio Jaguaré, porque nem caixa d'água é. Você pode subir, a gente subiu evidentemente. Então eu fiz um passeio, eu fui ler a história. O Dumont Vilares, que é parente do Santos Dumont, e é daquela região lá, né, tem uma rua... Dumont Vilares. Ele que loteou Jaguaré. Então ele loteou Jaguaré já pensando e antevendo o Rio Pinheiros, que um dia ia ser retificado, e imaginando o transporte que viria de Santos, subir por uma cremalheira, atravessa a Billings, pega o Rio Pinheiros e vai para o interior. Né? E isso, todo o sistema de navegação funcionasse. Então ele fez um porto lá, o porto está lá até hoje na Billings. Pouca gente, ninguém sabe, né? Está lá o calçadão, tal, não foi usado. E aquilo era para ser o farol de ajudar os barcos. É muito legal. Então a gente foi passear lá. Então ia de carro, de ônibus também, tinha van. Depois tinha um almoço na churrascaria ali embaixo um amigo nosso, eu não sei. E a gente ia lá, parava, andava em volta assim, né? O pessoal da Sociedade Amigos. Sociedade Amigos Vila Jaguaré, que o pessoal estava pintadinho, arrumadinho, são vários passeios ali. A gente sobe a escada, olha, você vê a raia da USP, você vê o Rio Tietê, olha para lá, vê 360 graus, né? E ele tem um relógio também que não funciona mais, tá meio... Mas é uma coisa bacana, uma retomada bacana que a gente fez, curiosa de Ô, Manza, uma outra coisa dentro desse espírito aí que você, de empreendedor, que eu me lembro que você fez uma exposição de fotos de São Paulo à noite. Ah, foi. Foi uma exposição muito bonita, muito legal. É. Eu fui, hoje está na moda, né? Hoje está, eu fico... 20 anos. Assim, tudo é curador, né? Tudo é curador. Hoje eu li na coisa, o cara assim da loja Marabra, sei lá, a nossa curadoria de eletrodomésticos. Meu, isso é muito demais, cara. Dói, né? Dói nada. Nossa, dói. Da pastelaria que vai ter curador, não sei. Então, essa exposição eu fui o curador. Qual que era a ideia? Era lá no showroom da Philips, fazer exposição, alguma coisa, que tinha lá o Ofir, nosso amigo, né? E faz um evento aqui. Eu falei, um evento aqui, vamos fazer. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com a Hunter Douglas, patrocinando alguns tipos de forro com 1000 tipos de luminária diferentes. Então, os forros eram pendurados assim, soltos, né, módulos pequenos, com a própria luminária da Philips e tal, e embaixo era o São Paulo Vista à Noite. Foi bárbara, foi bárbara. Grandes fotógrafos, você lembra disso? Grandes fotógrafos. Grandes fotógrafos fotografando São Paulo à noite. O Teatro Municipal, o Hilton Antigo. Tudo. Não era muito legal, foi muito legal a exposição. Deu imprensa lá no Litec da Philips, lembra? Verbo Divino. A imprensa foi lá, eu dei um monte de entrevistas. Foi uma exposição bonita. Foi muito divertido. Interessante. Aquilo foi legal. O leilão da Nara Reusler também foi legal, porque eu fiz assim, eu pedi para os arquitetos, né, o que São Paulo perdeu. Cada um tinha que doar um desenho de uma grande obra que não foi construída. E o cara doar um desenho dele, né? Sabe como arquiteto é zeloso pelo seu trabalho? Os caras doaram, né? Foi muito legal. Uns 45 arquitetos, deram um convite a comer coquetel, blá, blá, blá. Fizeram uma festa na Nara Reusler, deu 60 na época, 60 milhões, deve ser, não sei quanto é. Não, mas não é 60 milhões, né? E para a ASA. Para a ASA,
ganhou dinheiro, né? E os croquis? O Tomiotaki eu fiz. O Tomiotaki eu fiz croquis dos arquitetos. Eu arrumei um pacote de guardanapo para cada um, fechado, né? Que tem 50. Contactei todos os meus amigos aí e mandei entregar. Porque a ideia é aquela ideia poética, né? Que o arquiteto está no boteco desenhando no guardanapo. O que acontece, né? Isso é... Dolores Duran escreveu A Noite do Meu Bem no guardanapo. No guardanapo, né? Com o Jobim, junto com o Jobim, né? Não, acho que a história que eu lembro é que ela estava na casa do Flávio Cavalcante. Ah, que barato. E ela escreveu e o Flávio guardou. Porque outro dia eu vi o depoimento do Jobim, não sei se é A Noite do Meu Bem, ela fez outro samba-canção maravilhoso também, que é aquela dor de cotovelo, né? Nos dois cotovelos, né? E que o Vinícius tinha feito a letra. E que daí ela fez, levou, voltou, e daí o Jobim pegou, o Tom pegou a letra dela. Acho que ela fez uma que ela estava na Rádio Nacional e ela passou, não lembro para quem, para corrigir o português. Que barato. Aí ela começou a mudar. Não, deixa como tá. Sabe, ela tinha esse zelo. Não, ela morreu muito moça, né, Vitor? Sim. O coração que o Antônio Maria disse que ele era brasileiro e cardiodisplicente, né? Ela também era. Eles eram namorados, né? Assim, todo mundo se conhecia, isso, todo mundo acho que se curtia de alguma certa forma. O Antônio Maria também é um grande compositor, sim, né? Sim. Aí, então... Esse do guardanapo foi... O guardanapo eu dei, cada um, eles pegaram o guardanapo, né? E o que era legal é o mesmo tamanho, cada um fez um negócio, daí eu arrumei patrocínio para fazer moldura, eu fiz um passepartout branco em volta, moldura preta, lembra? Eu tenho um desse, eu comprei um do Bizelli, do Mário Bizelli, é um colega nosso. E foi uma festa, que lá no Tomiotaki, e eu conheço um arquiteto que é leiloeiro, Luiz Arena. Nos dois ele foi voluntário, ele também foi lá doar o trabalho dele, né? Ele é um profissional, ele é feríssimo, né? E todos os desenhos foram vendidos, foram comprados, né? Também para a ASA, foi muito legal. Foi uma ideia bacana que apareceu assim, é igual o Bacanarte, que é a última conquista nossa, né? Não pode fazer arte bacana já tem. Então vamos fazer o Bacanarte. E como é que foi a festa de lançamento do Gibizão? Então, o Gibizão, ele teve 2 lançamentos, acho que foi legal. Teve um no espaço muito bacana que acabou. A gente encerrou o espaço ali das árvores. Otávio Zarvos gostou do livro e o espaço era maravilhoso ali, né? Um espaço voltado para a arquitetura, cheio de maquetes de prédios legais de grandes arquitetos aqui de São Paulo. Tem o espaço do Isaiah Weinfeld. Tem um anfiteatro redondo, rebaixado, palestra para debate, projeção no alto assim, jardim toda a volta, um espaço muito legal. E apartamentos das árvores, né? Modelo. Aqui no Jardins. Né? Na Sampaio Vidal. Então, lugar fácil de ir. Eu fiz, em vez de fazer o lançamento à noite, eu fiz sábado das 11 às 2 da tarde, foi até 3h30. E foi muito legal, teve fila, né? Isso é bom. Eu já fiz teatro e eu não fiquei tão nervoso quando fui fazer teatro com a Cristina Mutarelli. Eu fiz umas peças com elas, profissional, né? E me dei bem lá, estava de boa, né? Nesse do autógrafo aí, da sentar lá, eu falei, se não tiver ninguém, se tiver 3 pessoas, o Senac lá, né, que o livro é editado pelo Senac. Né? Mas foi lotado das 10 às 3. Das 10 às 3. Mas qualquer coisa improvisa, né? Depois eu fiz também lá com o Chico Milano no balcão, foi muito legal, porque lá é um espaço menor. Bar Balcão? No Bar Balcão, eu vou lá há 30 anos, desde que fundou. Até eu falo para ele, eu sou infiel, porque eu já ia lá antes, né? Porque ali era o Funilaria e Pintura, era um outro bar. Era uma oficina que eu não conheci. Quando eu conheci, já era um bar chamado Funilaria e Pintura, que era uma oficina de funilaria e pintura. Então, os caras adotaram o nome e depois o Chico foi para lá. O Chico saiu daquela Campos Bicudo, acho que tem o Royal, ali em Pinheiros, um bar Royal muito legal, e montou o balcão lá, que eu acho muito a minha cara. Ô, Maza, conta um pouco do livro pra gente, né? Pra gente o livro, então, eu estava contando para vocês, do tema. Né? Então, esse tema meio que a gente se acompanhou. História da arquitetura, movimento moderno, e eu vendo os autores, né? Eu para fazer tese li bastante, para trabalhar em Paris nesse tema li bastante também.
Então, eu comecei a tentar sistematizar a história da arquitetura de maneira muito simples, né? Porque muitas coisas, eu fico brincando, você pode reduzir a sistemas sistêmicos. É redundante, mas é você sistematizar aquela informação. No caso, qual é? Como é que a arquitetura apareceu? Então, vou ler um, vou ler outro, e fui equacionando, limpando, e de uma maneira cronológica, limpa, organizada, eu coloquei os temas aqui, desde o começo, que ninguém contesta, a Revolução Industrial, desde 1700, até, digamos, o último prédio que coroou o movimento moderno, que é a unidade de Marsella, do Le Corbusier, em Marsella, em 46, 47, logo depois da guerra. Nesse meio tempo, aconteceram vários momentos, né? várias atitudes de arquitetos, de sociedade e grupos, né, de pessoas interessadas, como foi o Archibald alemão lá, e foram marcando a história da arquitetura. E você vê claramente, e desculpe a falsa modéstia, né, aqui é muito claro, né, muito lógico assim, o caminho da arquitetura, coisa que às vezes uma linguagem mais rebuscada, num projeto mais rebuscado, né, fica mais difícil de entender. Então vem a Revolução Industrial, trouxe o ferro, porque não existia o ferro na construção, né? Era madeira. Trouxe o ferro para a construção. Aí outro cara inventou a máquina a vapor. Então juntaram o ferro, a máquina a vapor, dá o trem. A máquina a vapor fez o tear mecânico, o tear manual vira tear mecânico. Então deu a mecanização nas tecelagens, que foi a primeira indústria que se urbanizou, digamos, né? Abandonou os galpões de madeira para já ir no galpão de ferro e tal. E por aí vai. Daí você teve um grande momento com um prédio em Paris, um prédio enorme na Palácio de Cristal, que ele foi todo pré-moldado, ele todo pré-fabricado nas usinas, vem parafuso e sobe, né? Com a força de cavalo. Tem imagem aqui dos cavalos subindo as vigas, né? E são desenhos lindos, né? É no período da arquitetura moderna do século XIX ao século XX. O livro? Não, o livro. Você pega a Revolução Industrial, no final do 18. Começa em 1700, comecinho em 1706, mais ou menos. Daí vai, digamos, se fosse sumarizar a Revolução Industrial, o Crystal Palace, esse Palácio de Cristal, um prédio enorme, feito em 6 meses. É um absurdo, né? Feito por um jardineiro, o cara não era nem arquiteto, mas ele tinha uma experiência de fazer estufa. Ele transportou aquela ideia dele, aquele conhecimento dele de estufa, para esse grande prédio de quase 160 metros de comprimento. Um absurdo. Uma coisa que eu estava pensando aqui, né, porque o trabalho é fantástico, assim, o impacto visual, a facilidade de leitura, né, você entra no texto muito facilmente, né? Será que essa daí seria, de uma certa forma, a tua visão de arquitetura? Quer dizer, que é não priorizar, por exemplo, aquela coisa do material luxuoso, mas de valorizar o espaço, né? Seria mais ou menos a tua visão de arquitetura, assim, olha, eu estou valorizando o espaço com o que é essencial, sem rebusques. Com o próprio espaço, não é? Pode ser, porque eu livro sobre esse tema eu tenho bastante, né? E a minha ideia um pouco era fazer isso, era valorizar a informação de uma maneira mais simples, mais acessível, né? Eu tive uma namorada psiquiatra, acho que eu falei para você, que muito interessada em arquitetura e às vezes pegava livro meu para ler e achava um saco, né? Porque são livros voltados para academia, para livros para estudante, e cada um tem a sua linguagem, de fato, né? Cada um tem o seu projeto. Então, se desinteressa, a pessoa se interessa quando vê muito arquitetês, né? Muito arquitetês, né? É aquela teoria que as profissões, ou algumas delas, né, criam o seu vocabulário até como defesa, como tem, sei lá, como a data vênia da vida, né? Então eles dominam aquele vocabulário e é só eles e falam naquela linguagem e por aí afora. Então eu brinco assim, existe o arquitetês e eu de fato quis pôr no livro uma coisa efetiva e de fácil entendimento, de fácil aceite, com uma lógica e com informação precisa. Que, na verdade, é um livro que também é para não arquitetos, para quem se interessa pela evolução, entre aspas, do ser humano, isso, assim, né? Do conhecimento, do legado humano. É uma linguagem
simples, eu brinco que ele é falado em português, ele é escrito em português, e a informação é precisa, né? Os links entre a evolução de um momento para outro fica muito claro, fica muito fácil, que às vezes nesses livros mais acadêmicos é mais difícil, é mais complexo entender, muitas vezes é muito mais profundo. Só que não é uma coisa profunda, que você vai fazer uma pesquisa, mas você vai ter uma ideia geral de como tudo aconteceu. E pode inspirar alguém ou motivar alguém depois a fazer as outras pesquisas, né? Pode, dá para cada assunto desse é pertinente, né, a ser visto com vários olhares, né? O que eu acho bacana aqui, o que você falou, eu pensei no adolescente que vai estudar alguma coisa, e às vezes até gosto, no meu caso, né? Trabalhar numa loja de aviamento, né? E um livro desse ia ajudar. E o estudante, 16 anos, 18 anos, é perfeitamente compreensível o que está escrito aí. É lógico, tem um certo humor, né? Sem ser chato, porque às vezes o humor é chato. E daí vai, estudante de arquitetura, né? Eu tenho muita esperança que o estudante vai gostar muito do gibizão. Falando de gibi, você tem algum autor, assim, tipo, sei lá, não vou falar do Neil Gaiman porque ele está enroscado com algumas coisas aí, né? Ou Maurício de Souza, tem alguém desse universo de comics, de HQ que te inspirou em alguma forma? Não, eu nem conheço muito HQ, né? Eu tenho os clássicos, né? Asterix, o Crumble, lá do Robert Crumble, o americano, que é maravilhoso. Gênesis, né? Gênesis. Então, é assim, na realidade, ele começou como um gibizão, e se você perceber, não é? Ele foi mais para um almanaque. O Senac quis manter o nome gibizão, que acho que é mais marketing. Porque o que aconteceu? Você começa a fazer pesquisa, não é? E eu não desenho bem, não é? Eu só desenho bem se é desenho chá de arquiteto, se eu gosto de fazer. Mas então eu conversei com vários cartunistas aqui de São Paulo, bacanas, caras legais, mas perderia o charme dos desenhos antigos, as fotos originais da época, não é? E isso hoje é muito fácil conseguir na internet, né? Assim, pagando ou não pagando, você acha o que você quer. E eu recuperei muito desenho original, não é? Então eu perderia isso por um desenho, uma reinterpretação de algum artista. Então eu comecei a pensar, fui indo, e ele virou um grande almanaque. Daí eu tinha contrato com o Senac, e o Senac falou, vamos manter gibizão, é bacana. Então, não é bem gibizão, não, mas vamos manter e ficou gibizão. Mas, digamos que eu tenho alguns livros de arquiteto, né, que são interessantes também, feitos em cartoon. Mas eu gosto mais, acho que eu gostei muito dessa coisa de usar o desenho, o croquis do Crystal Palace, do Paxton, o croquis do Guggenheim, do Frank Lloyd Wright, o croquis do Le Corbusier, uma maravilha, né? Aquela coisa assim. Eu não teria isso, né? Eu teria só reinterpretações desses troços. Tem uns desenhos do Le Corbusier muito bonito aqui, é muito do Frank Lloyd Wright, né? Vários desenhos legais. Aqui, inclusive, tem para o seu projeto aqui. Depois eu vou te mostrar. A gente vai conversar depois. Eu vou te mostrar um que é a sua cara. Opa, bonito então, hein? A cara da sua camiseta. Tá. Não, quando eu vi, até eu lembrei do Almanhaque do Barão de Tararé. Né? Tem que é humor divertido. Isso, sensacional. A gente está chegando no final. A gente conseguiria ficar aqui o tempo todo. Muito bom. Mas o tempo urge, Cronos devora seus filhos, né? Mas seria bom que o Maza falasse onde é que a gente encontra. O gibizão, ele está à venda no Senac, e o Senac, eu já soube, o Senac tem entregue e realmente funciona muito rápido. Ele entrega, é muito bom. Você pode comprar na Amazon, não sei o que, tem aí, e tem nas livrarias. Amigos compraram na Martins Fontes, outros amigos compraram na Travessa. Eu fui numa Travessa, tinha acabado, que fui ver, né, só dar uma checagem, ver se eu estava lá como autor, né, que queria me ver na Travessa. É bom você chegar e não se apresentar como não me apresentei, eu falei assim, ali era o Eguinho interno, eu falei, o gibizão, assim, acabou agora, mas na Rua Pinheiros eu estava no shopping, fui lá, eu não gosto de shopping, fui lá passear, comprar um negócio. Mas mostra a capa um pouco aqui para a tela, isso. Aqui, assim? O gibizão. O gibizão da arquitetura moderna. E para encerrar,
para você, a pergunta que não quer calar: o que é ser um arquiteto? O que é ser um arquiteto? A pergunta é capciosa. Em 3 segundos ou é 3 horas, né? O arquiteto é aqui um pouco aquilo que eu falei. Ele é a vocação, não é a profissão. Ele não vai fazer arquitetura com as pessoas. O que dá dinheiro? Informática, né? Hoje é teoria de tecnologia de informação. Não, o arquiteto ele vai fazer arquitetura. Ele não quer. Às vezes ele começa na engenharia civil e depois descobre arquitetura. Nunca ao contrário. Eu tenho vários colegas que começaram na Poli e foram para a FAU, né? E é uma grande aventura. É uma grande aventura de você construir, você ver seu espaço, né? A gente precisa de uma casa para morar, precisa de um escritório para trabalhar, precisa de restaurante, tudo isso é arquitetura. Infelizmente, ainda é mal compreendido, porque os espaços, as pessoas não sabem avaliar ainda, né? Eu acho que isso aqui pode ajudar o meu gibizão, porque não se tem muito parâmetro para falar, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, aqui tem arquitetura, aqui não tem, esse arquiteto é bom, esse é ruim. Quem faz isso um pouco é aquele Raul Justilores, que é muito bom jornalista, vocês conhecem o Raul? Ele posta muita coisa na internet, gosto muito dele, porque ele vai para cima assim, essa arquitetura rica e cafona, né? Dos nomes de carros, assim, não dessas Lamborghini, edifício Lamborghini, edifício Miura, não sei o que, umas coisas muito ruins, né, muito feias. Então, o arquiteto lida com isso, né? Ele trabalha uma aventura de, eventualmente, uma frase poética, né? Representar o sonho do cliente, né? De transformar o sonho do cliente em espaço. Tá certo. Maza, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui mostrando o seu trabalho. Onaga, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, leve um puxão de orelha e aproveite e se inscreva agora para assistir a outras entrevistas da gente. Até mais.